o que posso te dar? Sim, você me libertou. Levante sua mão e diga isso. E me está em ti, seu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é para sempre. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, irmão. Abra sua Bíblia comigo em Joel 2, 28. Amém? Joel 2, 28. Vai dizer assim: depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Seus velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Amém? Vai para Atos 2, cumprimento da profecia. Atos 2, 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som. Diga comigo assim, um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Irmão, não tem como a gente viver uma vida cristã sem o Espírito Santo. Eu estava em casa e eu estava falando: Senhor, o que eu vou falar? O Senhor falou comigo: fale do Espírito Santo. Fale do mover do Espírito Santo, porque o homem sem o Espírito Santo é uma lata vazia. O homem sem o Espírito Santo, ele primeiro não tem os frutos que é para o cristão ter. E depois ele não vai ter a orientação correta para ter. Então todo homem necessita, todo cristão, todo filho de Deus, precisa e necessita ser imergido com o batismo do Espírito Santo. Precisa ser, não só, meu irmão, você precisa ser cheio. Fala para o seu irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje em dia? É uma igreja que não entendeu que há necessidade de estar cheio do Espírito Santo. O homem precisa estar cheio do Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. A gente precisa se reunir aqui, irmão, não para assistir um culto, mas o nosso culto já em casa, através de um relacionamento com o Espírito Santo. Igual a palavra de ontem aqui, sobre ser um sacrifício. A gente já vem com o culto pronto, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus. E o que o diabo quer é matar a sua fé. O que o diabo quer é te roubar você desse lugar de relacionamento com o Espírito Santo, que é uma pessoa que quer se relacionar com você. O crente sem esse mover, sem essa capacitação, irmão, não tem como suportar o que está por vir. Não tem como aguentar o que está por vir. Diga para o seu irmão assim: estamos em guerra. E a única forma de sobreviver é através do Espírito Santo. Amém, irmão? Glória a Deus. Diga assim para o seu irmão assim: o Espírito Santo nos dá poder e direção. Amém? Atos 1:8. Vamos lá para Atos 1:8.
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A pastora falou aqui sobre nós temos uma palavra, e essa palavra veio através do Espírito. Todo homem de Deus que está ligado no Espírito, e que recebe uma palavra e reconhece a voz de Deus te chamando para uma missão, entenda uma coisa, esse Espírito te dá poder e destino, te dá poder e direção. Então o texto está falando assim: vocês vão ser revestidos de poder para se tornarem testemunha. E aí vai falar de lugares geográficos, vai falar sobre uma manifestação do Cristo através de um homem limitado como eu e você, andando pela terra, andando por lugares geográficos, seja Samaria até os confins da terra. Eu não sei aonde o Senhor vai te usar, se é aqui em Petrolina, se é na Judéia, mas o Senhor vai te usar em algum lugar. O Senhor quer te usar. O Senhor quer que você seja esse instrumento cheio do Espírito Santo, que ouve a voz de Deus e afeta o mundo com a glória de Deus. Estava na minha casa lá no Rio de Janeiro, estava longe, mas o que eu ouvi foi a voz do Espírito Santo me chamando para uma terra, me chamando para um lugar. Estava ouvindo o testemunho do nosso amigo, do Wellington, lá de Acauã, onde ele recebeu uma palavra, acho que é Isaías 58, né? E fala sobre uma terra ressequida. O Senhor me trouxe a uma terra distante e ressequida e me deu uma palavra. Pode até chover, eu não vejo o sol, mas eu sei que o Senhor está além das nuvens. Eu sei que a palavra se cumpre, porque quem anda, meu irmão, escuta uma coisa: quando a gente anda conectado com os céus, quando a gente escuta essa voz que nos chama, a gente tem uma coisa chamada convicção. Diga assim: toda testemunha de Cristo tem convicção, porque sabe quem o chamou. Você sabe quem chamou você? Você consegue olhar para dentro de si hoje e sabe quem te chamou? Então a luta do diabo é roubar a sua fé e tapar a sua audição para não ouvir mais a voz do Espírito. E eu vou confessar para você, vou abrir meu coração aqui. Satanás falou esses dias para mim, tem falado constantemente: cala a boca, fica quieto, retrocede. Mas quem me chamou? Quem te chamou? Quem nos chamou? Jezabel, ela levanta e brada, mas quem me chamou? Quem te chamou? Foi o Senhor que me chamou. Foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que te escolheu. E eu não vou me calar. Carrego uma mensagem, e essa mensagem é para destronar o inferno. Não vou me calar. Escuta Jezabel e os profetas de Baal, não vamos nos calar. Pode ficar só 2, pode ficar só 3, não importa. Não nos calaremos diante de você, Jezabel. Não vamos nos calar, temos uma palavra. Acreditamos num avivamento no Nordeste, acreditamos num avivamento nessa região. Lembra, Eric? Lá atrás. Lembra, Jefferson? Um povo improvável, sentado numa sala, com uma voz profética falando: vai ter um dia que vocês vão ficar muito cansados. Você lembra disso, Jefferson? Vocês vão encontrar uma pedra. Encontramos. A mão vai ficar doendo, vocês vão pensar em desistir. Os dedos vão ficar cansados. Peso. Mas a voz profética fala assim: não pare. Não pare, porque vocês vão continuar cavando. E de repente vai começar a sair uma água. E muitos virão e beberão dessa água. E nações beberão dessa água. E povos beberão dessa água. Eu falo isso diante de um temor do Senhor.
Foi Ele que me chamou, Ele que me escolheu. Aleluia. Diga assim comigo assim: o Espírito Santo gera frutos em nós. Aleluia. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Escuta uma coisa, irmão. A árvore é reconhecida pelo fruto. E qual o fruto? Está aqui o fruto. A gente às vezes confunde fruto de talento. A gente às vezes confunde frutos de talentos. A gente vê uma pessoa que fala bem ou canta bem e fala: olha quanto ela dá fruto. Às vezes a gente vê uma pessoa que se relaciona, sabe se relacionar, sabe falar e fala: olha como dá fruto. Os frutos estão aqui, irmão. Os frutos estão aqui. Isso ele identifica o nível de relacionamento com o Espírito que você tem. Porque todo homem que recebe esse Espírito Santo que foi falado lá em Joel 2, que qual homem sem ele não consegue, irmão, você não consegue viver o verdadeiro cristianismo longe desse mover do Espírito. É necessário que você tenha frutos, que dê frutos. Não tem como você falar: eu estou cheio do Espírito Santo, se você é um filho duro de coração. Se você não sabe obedecer seus pais, se você é um mentiroso, se você é um caluniador, se você é duro de coração, se você não ama, se você não estende a mão para o necessitado, se você não tem mansidão, domínio próprio. Às vezes você fala: estou cheio do Espírito Santo, mas a sua carne que governa. Os seus pensamentos é que te governam, os seus sentimentos é que te governam. Deus quer levantar uma igreja que tem frutos. Deus quer levantar um povo que dá frutos, um povo que está conectado na videira. Um povo que sabe ouvir a voz do Senhor e identificar quando é o Senhor que fala. Porque sem esse Espírito, escuta uma coisa: todo homem de Deus, ele vai revelar, todo homem cheio desse Espírito vai revelar os frutos do Espírito e também os dons do Espírito. Mas os dons do Espírito, muita gente, irmão, lá tem milagre acontecendo na magia negra, tem milagre acontecendo em um monte de lugar. Mas o que vai testificar mesmo é os frutos do Espírito. Em falar em dom, um dom que a gente tem necessidade nos nossos dias é o dom de discernimento do Espírito. Saber ouvir a voz de Deus, saber identificar quando é Deus e quando é o nosso coração ou a nossa carne. Toda vez que a nossa carne está inclinada para fazer algo, eu quero te falar, 99% das vezes é a sua carne. Porque geralmente a gente é mau, irmão, a gente é ruim. E o Espírito vai militar sempre contra a carne, sempre contra o nosso coração egoísta. E às vezes pelo nosso coração ser duro, a gente deixa de ouvir a voz do Senhor e dá passo segundo a nossa vontade. Mas Deus quer levantar essa igreja que para tudo e fala: Senhor, às vezes a gente está com raiva, irmão. A gente está deixando a carne tomar conta, a gente está querendo desistir de tudo. Mas a melhor coisa que tem é a gente parar e falar: Senhor, eu paro tudo agora. Eu não vou me mover enquanto eu não escutar a sua voz. Fala conosco, Senhor. Eu quero identificar, Senhor. Um dia Elias teve medo de uma mulher. Correu e foi para a caverna. Se escondeu. Mas o Senhor se revelou. E não foi com um som, com muito barulho, mas foi com uma brisa suave. Fala conosco, Senhor. Aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma e fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a sua voz, não as vozes, mas a sua voz, a sua poderosa voz, Senhor. Seja do seu jeito,
seja do seu modo. Aleluia. Diga assim comigo assim: o Espírito Santo é quem nos denuncia para nós mesmos. Diga assim: o Espírito Santo é quem nos denuncia para a correção. Irmão, quero te falar uma coisa: você não está fechado com o Espírito Santo. Talvez você esteja fechado com o seu amigo. Fala assim: amigo, vamos estar fechado. Aí bate assim, ó. O Espírito Santo é o maior caguete do mundo. Ele vai te denunciar. Ele vai estar contigo quando você está ouvindo e se submetendo. No dia que você fala assim: eu vou fazer a minha vontade, o Espírito Santo é o primeiro a te denunciar. Ei, você está fora do propósito. Mas Espírito Santo, por que você está me denunciando? Eu só estou fechado contigo. Não. Eu não fecho com quebra de princípio. Eu não fecho com quebra de aliança. Eu não fecho com isso, cara. O Espírito Santo é profissional em denunciar nós, cara. E revelar. Eu não sei se você já viu, mas antigamente, irmão, eu estou falando aqui de uma cultura mais antiga de oração. Quando vinha um profeta na igreja. Não sei se você já foi assim, irmão. Eu já fui adolescente perturbado. E quando o profeta chegava, eu já falava assim: eita, meu Pai do céu, vai falar tudo. Tem alguém aqui que já viveu isso? Levante sua mão. Olha quanta gente já ficou devendo no culto. Teve uma vez, irmão, meu pai vai estar vendo isso aqui. Eu todo errado. Cheguei em casa com a minha motinha, eu tinha uma motinha. Todo errado, aprontando. Minha casa tinha um corredor, uma garagem com um corredor enorme. Tinha uma casa nos fundos. E eu cheguei pelo portãozinho. E minha casa ficava no alto. E aí eu entrei, abri o portão e escutei um barulho de um culto na minha sala. E a voz de alguém profetizando. Desliguei a moto, abri o portão e fui devagarzinho entrando pelo corredor. Meu pai está vendo ali. Parei a moto. Já ia para entrar pelas casas do fundo. Quando eu escutei assim: ei, chama um menino que chegou aí. Eu falei: agora lascou. Simplesmente ele disse tudo o que eu estava fazendo. Que bicho caguete é esse, irmão? Que caguetou tudo. Falou tudo. E falou assim: olha, hoje você está desse jeito, mas eu vou te levantar. Vou usar a sua vida. Falou tudo de errado que eu estava fazendo, na frente de todo mundo, na frente do meu pai, irmão, na frente da minha mãe. Mas ele viu a hora que eu cheguei. Ele viu a hora que eu estava lá, fazendo coisa errada. Ele viu tudo. Mas ele não guardou segredo, ele foi e falou para todo mundo ouvir. Isso gera conserto. Oh, Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor nos denuncia, Senhor. O Senhor fala de nós, o Senhor revela às pessoas quem somos. Eu não sei você, mas antigamente tinha um temor nesse negócio de culto, irmão. Parece que está perdendo isso. Porque a gente sabia que era Deus falando. Era Deus no lugar. Isso não aconteceu com isso comigo uma vez, não, irmão. Eu já era aquele que ia para o fundo da igreja e ficava tentando me esconder. Porque na hora que batia o olho, já vinha com o dedo apontado. Que a voz profética continue a nos denunciar. Que a voz profética continue a apontar o dedo e falar: assim diz o Senhor. Que a voz profética se levante na igreja gloriosa do Senhor e fale: assim diz o Senhor. Toma vergonha na cara. Muda que é a tua conduta. Larga o pecado. Parece hoje quando a gente escuta isso, a gente fica ofendido, né, irmão? Quando a gente escuta a voz profética ou a voz do Senhor, a gente fica ofendido. Falou do meu pecado, expôs o meu pecado. Irmão, quando o Senhor fala, levanta a mão e fala assim: eu perdi. Aí há conserto, aí há cura. Quando a gente é confrontado por essa voz do Espírito, quando a gente entende isso, irmão. Diga assim: o Espírito Santo é quem nos denuncia, é quem nos denuncia e nos corrige.
João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muita gente quer o consolo do Espírito Santo, mas joga para lá a correção. A gente tem a voz, eu quero a voz do Espírito Santo, eu quero o doce sopro do Espírito Santo, mas a correção, não, Espírito Santo, calma aí, eu sou muito bom. Vá para lá com a correção. Correção não. Irmão, fala assim, eu perdi, Espírito Santo. Diga assim, eu me corrige. Diga assim, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Irmão, por mais espiritual que você seja, se coloque como um impostor diante do Senhor. Fale assim, ai de mim, Senhor, será que sou eu o culpado? A minha oração nesses dias está sendo essa, será que é eu, Senhor? Se for eu, me mata, Deus. Acaba comigo, Deus. Mata as minhas vontades, mata o meu desejo. Porque juro para você, irmão, tem hora que o homem se levanta. A gente não pode deixar. A gente tem que falar assim, Senhor, que o Senhor fale. Eu estou numa luta, irmão. Eu sei que também está numa luta. Mas que Ele fale, que eu diminua. Será que o problema é eu? O problema é Judson, lembra disso? A terra seca sou eu. Acho que tudo muda quando a gente olha para a gente e fala assim, o problema sou eu. O problema sou eu. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia da minha vida, da minha casa, da minha família. Não tenho orgulho de falar perdi. Não tenho orgulho de falar assim, o problema sou eu. Se eu sou o problema, venha e mata o meu orgulho. Mata as minhas vontades. Me submete à sua vontade. Amém ou não amém, gente? Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos da sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era e dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que o ama. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, e nos tem dado gratuitamente.
Delas também falamos, não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para o que são espirituais. Quem dentre o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, diga assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se você não estiver ligado nesse Espírito, se você não estiver conectado com esse Espírito, muita coisa você não vai entender. Você vai estar falando que nem Nicodemos com Jesus, lembra? Jesus estava falando de nascer de novo, ele estava, Deus, como é que é isso? Jesus estava falando com a mulher samaritana sobre a água da vida, e ela estava pensando que era a água do poço. Quem não tem o Espírito, irmão, quem não está conectado no Senhor, não vai conseguir interpretar as verdades espirituais, não vai conseguir entender e discernir a voz do Espírito, tudo que vem do Espírito. Tem pessoas que têm dificuldade em conseguir entender isso. Então você, quando não é ligado ao Espírito Santo, você é levado por todo o vento de doutrina, você é levado pelas vozes dos homens, você é levado pela voz do diabo também. Precisamos de um batismo com o Espírito. Precisamos ser imergidos no fogo de Deus, no Espírito de Deus. Precisamos que o Senhor venha nos sacudir, nos reposicionar para ter sensibilidade à voz dEle. E quando Ele fala, a gente reconhecer, foi Deus que falou. Quanta coisa confusa no nosso meio, irmão. Tem pessoas que falam assim, Deus falou isso, aí Deus vai e muda, Deus falou agora aquilo. Porque Deus está me levando para esse lugar. Passa 5 minutos, Deus já não te leva mais para esse lugar, já te levou para outro lugar. Uma confusão espiritual. E homens que vivem pela sua vontade, eles revelam um Cristo confuso. Por isso que a gente vê tanta confusão na igreja. Porque muitas vozes, mas ninguém para falar, ei, calma minha alma, ei pai, fica quieta minha alma, ei Senhor, tapa os meus ouvidos para outras vozes, porque eu só quero ouvir a sua voz, eu só quero ir para a sua direção. Cale-se todo mundo, igual aquele, cale-se. Quem é que fala isso mesmo? É o Kiko? Né? Cale-se, você me deixa louco. É muitas vozes, irmão. Eu acho, eu penso, é dessa forma. É aquilo, é por cá, é por aí. Eu sinto que é assim. Meu coração diz. Ei, irmão, para com esse negócio do teu coração. Teu coração é enganoso. Teu coração vai te levar para o buraco. Teu coração vai te levar para o pecado. Tem gente que santifica o pecado, irmão. Já viu isso? Eu vou ali, porque Deus mandou eu aconselhar aquela irmãzinha. Aí ele vai lá, quando vê, passa uma semana, já está no pecado com a irmãzinha. Você santificou todo aquele projeto, você montou um projeto. Consultou o Senhor? Não, consultei a minha vontade. Até quando a gente vai viver dessa forma? Até quando a gente vai andar sem ter a mente de Cristo? Até quando a gente vai andar na igreja, viver, falar que somos filhos de Deus e não temos a mente de Cristo? Ideologias têm entrado dentro da igreja e têm roubado a fé. Às vezes a gente dá voz à ideologia mais do que ao Espírito. Às vezes a gente entra para uma faculdade e muda a nossa mente acerca do Evangelho. E a gente tem aquilo como verdade. E a palavra que é a verdade fica em segundo plano. Então a gente fala, não, primeiro vem o que eu aprendi, depois vem a palavra. A fé é sempre em último lugar. Pessoas que andam segundo os seus próprios corações e suas próprias vontades.
sempre vai colocar o Senhor em último lugar. Ei, homem cristão, antes de qualquer coisa, consulte o Senhor. Vai lá fazer o que está em Mateus 6, entra no teu quarto. Vai lá para o secreto. No secreto você não está ouvindo a voz de mais de ninguém. Satanás morre de raiva disso, irmão. Quando você entra no secreto, vai lá, bota um louvorzinho do Cirilo para tocar. Fecha a porta do quarto, não tem mais ninguém. Fala agora, Deus. Aí Deus se revela. Aí Deus mostra o caminho. Aí Deus mostra o propósito. Aí Deus fala, irmão. Aí Deus te edifica. Aí Deus traz ânimo ao seu coração. Aí Deus dá direção através do Espírito dele. Traz ânimo, vigor. Porque Senhor, se não fosse o seu Espírito confirmando quem somos, já era, eu estava acabado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu Espírito. Porque se não fosse o seu Espírito, a gente estava acabado. Que é uma gritaria na tua mente. As vozes, a alma, o desejo da carne. Aquieta-te, alma. Fica quieta. Se submeta ao Espírito de Deus. Se submeta à vontade de Deus. Diga assim, minhas vontades. Diga isso, minhas vontades. Se aquieta. Que venha a vontade de Deus, não a minha vontade. Porque se for a minha vontade, se for a nossa vontade, quando a gente toma um tapa, a gente quer dar outro, irmão. É normal. Isso é o homem natural, que não tem o Espírito de Deus. Quando pisa no teu pé, tu vai querer pisar também. Mas esse negócio de evangelho, irmão, é um negócio mais confrontador. Porque a gente tem que se submeter. Por quê? Porque quem falou foi Jesus. É o princípio da nossa fé. É o princípio da caminhada. Ei, Enos, quer ser um seguidor meu? Jesus está falando para você. Você fala, quero. Aí Deus fala o que para você? Negue-se. Esse negue-se a si mesmo é o princípio da nossa fé. O homem não consegue negar a si mesmo sem o Espírito Santo. Fala assim para o seu irmão, o homem não consegue negar a si mesmo sem o Espírito Santo. É só Ele para nos ajudar, não é, Roberta? É só Ele para nos ajudar a negar nós mesmos. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, porque sem o Senhor a gente não consegue caminhar. Sem o Senhor a gente não consegue dar passos. E a igreja é um negócio confrontador, irmão. Viver na igreja, viver em comunidade. Uma caixa cheia de pedra, que o Senhor de vez em quando sacode, e uma pedra bate na outra. E esse lapidar, quando o homem se submete, se sujeita ao Espírito Santo, te torna mais aprimorado. Estamos sendo aprimorados por esse Espírito. Mas para ser aprimorado, para fazer parte de uma construção, porque esse aprimoramento, essa lapidação é para entrar no muro de Deus, numa construção de Deus. Mas quando a gente fala assim, Senhor, que os seus frutos apareçam em minha vida, eu quero me submeter a Ti. Amabilidade, bondade, paciência, fidelidade. Tu acha que tudo isso, os frutos do Espírito Santo vão se manifestar na tua vida e você vai estar assim, ó. Bondade. Não, irmão, na hora que o fruto está se manifestando na sua vida, há um confronto também na sua alma, na sua mente, para tentar te impedir de manifestar os frutos. Quando você pede assim, Senhor, me dê paz, aí vai vir guerra. Para quê? Para que você demonstre essa paz que excede todo entendimento, que você já recebeu.
Diga assim: estamos hoje num culto de ceia. Fala assim: estamos hoje num culto de ceia. Um culto de sermos um. Declaramos isso na ceia. Somos um com Cristo, somos um com os nossos irmãos. Eu quero que você fique de pé, irmão. Vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos comer e beber de Cristo. E eu quero que antes de você fazer isso, você vai fazer uma oração. Você vai fazer uma oração para que o Espírito Santo fale ao teu coração. O pecado que vai te impedir de tomar a ceia, tem um pecado, irmão, que é não discernir o corpo. Quem não discerne o corpo, você não pode tomar a ceia sem discernir o corpo. Você não pode tomar a ceia estando em briga com o seu irmão, em contenda com o seu irmão. Eu quero chamar os pastores aqui, todos os pastores. Pegue os elementos da ceia. Eu quero chamar os pastores dessa casa. Puxa aqui. Cuidado com o corpo. Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder e revela o peso da sua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder e revela o peso da sua glória. Feche seus olhos. Espírito, Espírito. Vivo Deus, manifesta o seu poder e revela o peso da sua glória. Feche seus olhos, levante sua mão. Espírito do vivo Deus, Manifesta o seu poder e revela o peso da sua glória. Espírito do vivo Deus. Espírito do vivo Deus. Espírito do vivo Deus. Manifesta o seu poder E revela o peso da sua glória. Aleluia! Aqui está o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Eu quero que você feche seus olhos. Senhor, nos apresentamos para Ti como família de Cristo, como Seu corpo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Se há alguém entre nós com o coração fechado um para o outro, se há confusão no nosso meio, agora é a hora de você sair do seu lugar, abrir seu coração através do Espírito Santo. Se você foi ferido por alguma coisa, fala assim: Senhor, me perdoa. Sai do seu lugar. Se você quer orar por alguém, pedir perdão para alguém, é essa hora. Mas não coma
de forma indigna. Senhor, apresentamos esses elementos aqui. Esse é o seu corpo, esse é o seu sangue. Ao comermos e bebermos, declaramos que somos um contigo, que somos um com os nossos irmãos. Pai, levanta uma igreja, Pai, que caminha em unidade, olhando para o mesmo lugar, que caminha no mesmo Espírito, Senhor, que crê na Tua palavra, que ouve a Sua voz. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, querido, pegue os elementos da ceia. Pode sair do seu lugar. Pode vir, se você quiser vir por aqui, pode ir saindo por fora também. Vem pelo corredor aqui, ó, pode ir saindo por fora. Pegaram? Aí você sai do seu lugar agora. Aí você vai orar pelo seu irmão. Seu irmão que pegou os elementos, você vai orar com ele. Se você quiser trocar o cálice com ele, troque. Ore com ele, fala: eu sou um contigo. Vai atrás de uma pessoa que você não conhece, irmão. Sai do seu lugar, pode sair do seu lugar. Você vai orar com ele, vai falar: você é importante para mim. Eu sou um com você. Somos um em Cristo. Renovamos a nossa aliança. Renovamos a nossa aliança entre nós.
Renovamos a nossa aliança entre nós. Temos uma aliança, Jefferson. Diga isso, temos uma aliança. Troque o cálice com o seu irmão. Fala, temos uma aliança. Deus é o Deus de aliança, irmão. Fazemos parte da família de Cristo. Homens que não discernem o corpo não podem estar à mesa. Pessoas que não discernem a gravidade disso, irmão. Quantas vezes a gente toma ceia e a gente não entende, sem discernir. Acha que só é por causa do pecado, um pecado corriqueiro. O pecado que te impede de estar à mesa e comer é justamente a falta de discernimento com esse corpo. Temos uma aliança um com o outro. Que os céus se abram em nosso meio ao comer e beber do sangue e do corpo de Cristo. Que os céus se abram em nosso meio. Que sejamos um realmente, olhando para o mesmo lugar. Então coma e beba. Eu
vivendo um tempo muito glorioso agora. Eu posso sentir isso. Está chegando um mover da parte de Deus no nosso meio. Bota aí o cartaz da conferência. Eu estou com muita expectativa do que Deus vai falar nesse lugar. Uma conferência para conferir, irmão. E aqui vão ser homens de Deus que vão estar falando. Vai ser um tempo glorioso, dia 27, 28, 29 e 30 de novembro, irmão. Convida os seus amigos, faça logo a inscrição, bota o QR Code da inscrição. Se você não fez, corre para fazer, está vindo pessoas de outros lugares, de outras cidades. Deus vai falar poderosamente, tá? É um tempo de avivamento, é um tempo de alinhamento. Então não fica de fora, nesses dias que estão aqui, você está vendo, de dia 27 a dia 30, não marque nada, irmão. Fala assim, eu vou lá para conferir. Eu quero conferir o que Deus vai falar. Eu quero conferir o que Deus vai fazer. Então você que é da casa não pode ficar de fora, porque está vindo pessoas de fora. E a gente tem um espaço pequeno, então quando lotar o espaço você vai ter que ficar lá fora, porque não vai caber. Então quem é da casa aqui tem que chegar primeiro, fazer a inscrição primeiro. Amém? Gente, a gente tem a reunião também de homens. Então se você não fez inscrição também e é homem, corre para fazer a inscrição. Tá? Tu pode procurar a gente também, que é o Martírios. Se você não fez inscrição, corre para fazer a inscrição. Tem pouquinho homem lá, irmão. Tem pouquinho homem lá, mas Deus não se move por quantidade de homem, não. Por quantidade, na Bíblia você vai ver que Deus não precisa de um monte de gente para poder falar, para poder agir, para poder fazer, para poder gerar conserto. Tá, irmão? Se você é homem, se Deus falou contigo, marque essa data para você estar com a gente. Só vai ser um dia. Então vai ser do dia 15 para o dia 16, tá? Então vai lá, separa esse dia, do dia 15 a 16, eu vou estar lá, né, junto com os irmãos. Nos procure. Culto de homem dia 22 de novembro, às 19 horas. Vai estar o Emerson. Emerson é um homem muito sábio, um empresário na cidade, um cara que tem uma palavra muito voltada para os empresários, para a liderança, para homem. Então se você é homem, irmão, no dia 22 a gente te espera aqui na igreja para você estar aqui com a gente também, conferindo o que Deus está falando. Amém ou não amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, a qual nós falamos nessa noite, continua falando ao nosso coração, continua ministrando a nossa vida, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que nosso meio que veio aqui para o culto, quer entregar a vida para Jesus? Levante sua mão se tiver. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Aproveita, eu estou fazendo essa pergunta para você. Ou voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos dele? Se tiver, levante sua mão. Só levantar onde você estiver aí. Tem alguém em nosso meio? Tem ninguém? Você lá atrás? Bora, Joel, vem. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer vir? Aleluia! Tem mais alguém que quer vir? Quem convence é o Espírito, aonde o Espírito se move. Escuta o que eu vou te falar, isso é um sinal da onde o Espírito está. Quando o Espírito se move, há conversões. Mais uma aqui. Aleluia! Glória a Deus! Isso é um sinal que o Espírito está falando. Aleluia! Vem pra cá, gente, chega aqui.
Isaac, que bênção, cara. Tá dando fruto. Glória a Deus, cara. Joel é um aluno nosso. Nosso aluno lá do CD lá. Glória a Deus, cara. Glória a Deus, Joel. Você é queridão, cara. Você é precioso. Eu amo a sua vida, cara. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Pai. Entrega a minha vida ao Senhor Jesus. Reconheço meus pecados e peço perdão a Deus. Me arrependo deles. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Pai, eu apresento o Joel, Senhor. Obrigado pela vida dele. Obrigado por esse jovem que foi tocado pelo Teu Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado. Seja cheio do Espírito Santo, Joel. Seja cheio do Espírito Santo, Joel. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Mais. Receba o Espírito Santo, Joel. Aleluia. Eu, Ebenilton, entrego a minha vida ao Senhor Jesus e me arrependo dos meus pecados. Pai, aqui é o Ebenilton, Senhor. Ele ouviu Tua voz, ele está escutando a Sua voz, Pai. Escreve o nome dele no livro da vida, Deus. Pai, obrigado por essa noite que o Senhor separou esse momento. O Senhor está atraindo com cordas de amor. O Senhor está chamando para um novo tempo. O Senhor não está chamando para uma religião. O Senhor está chamando para revelar o seu coração, a sua paternidade, o seu amor. Obrigado, Jesus. Kelly, já entreguei minha vida ao Senhor, estava afastado e não queria voltar pela dor. Estou voltando pelo amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Kelly, mãe de Isaac. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um projeto nessa família. O Senhor começou agora um projeto com Isaac, e essa unção se estendeu para a casa dele. Obrigado por esse mover, Deus. Te damos graças, Senhor. Eu, Emanuele, entrego a minha vida ao Senhor Jesus e peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo e reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Obrigado, Senhor. Mais uma filha sua aqui se rendendo a Ti. Obrigado por esse tempo glorioso de salvação se estendendo na nossa casa. Obrigado por um mover de salvação em nosso meio. Obrigado por Ti, Jesus. Ele está na casa. Ele está na casa. Eu quero trazer muito. Eu apresento Isaac, Pai, a Ti, Senhor. Isaac falou que quer entregar a vida para Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de Isaac, pela sua família que chegou. Obrigado pela vida de Pamela, de Elias. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre o Isaac. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a mente, sobre o coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há um mover profético em nosso meio. Os frutos. Cadê? Eu quero orar por Marcos e Madá. Vem cá, os dois. Estão aonde eles? Chama eles aqui também. A gente vai estar orando por eles. Para ti, oh Deus. Escuta só, irmão. O Senhor está na casa.
Quem convence é o Espírito. O que eu quero é isso, Jefinho. Eu quero que Deus se mova e haja salvação. Glória a Deus, já saíram. Que o Senhor abençoe eles. A gente estava orando para encerrar a reunião, né? Estenda a sua mão assim. Eu profetizo sobre essa casa um tempo de salvação muito grande. Um dia Gregório falou assim: vocês são uma casa de cura. Eu profetizo pessoas sendo curadas nesse lugar. Eu profetizo cura no físico, no emocional. Ei, você que toma remédio, pare de tomar agora em nome de Jesus. Seja curado agora. Você vai colocar a mão agora, você vai sentir a cura. Seja curado agora de toda enfermidade. Você vai testemunhar aqui na frente da cura nos seus ossos, na cura no teu sangue. Seja curado de toda enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o sobrenatural flua em nosso meio. Que o sobrenatural flua nessa casa. Em nome de Jesus. Pai, manifesta a sua glória aqui. Manifesta a sua glória aqui. Manifesta a sua glória aqui. Manifesta a sua Shekinah em nosso meio. Vem com o peso da sua glória. Que haja salvação, cura, milagres em nosso meio. Sim, Deus. Sim, Deus. Ao rio de vida. Que a verdade do seu reino. Sua mão agora, Senhor. Leva-nos em segurança, Deus. Continua ministrando a sua igreja. Continua falando aos nossos corações. Eu peço a Ti, Senhor, que o culto continue na nossa casa. Guarda o nosso ouvido contra as vozes. Nos orienta através do Seu Espírito, que possamos discernir o que vem de Ti e o que vem do homem e o que vem do diabo. Que podemos identificar as vozes que não vêm de Ti. Guarda os corações que aqui estão, Jesus. É o que eu te peço nessa oração. Leva cada um em segurança. Em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe.